Sou Sueli Mara Soares Pinto Ferreira, professora na Escola de Comunicações e Artes e atual diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas. O SIB, que é Sistema Integrado de Bibliotecas na Universidade de São Paulo, ele surge na década de 80, na verdade desde 1970 já se começam estudos de agregar, buscando agregar as várias bibliotecas que já existiam na universidade, e ele então surge na década de 80 como uma evolução natural de uma proposta de se trabalhar em rede, de se trabalhar integrado, visando atender não só as demandas de tecnologias da época, mas também as do ensino, da pesquisa e extensão, mas principalmente numa preocupação de racionalização dos recursos humanos, físicos e financeiros. Então, o sistema, ele logo se coloca como uma referência nacional, na verdade, não só nacional como da América Latina. Hoje nós temos SIB em várias universidades, Isso eu acho que é um motivo de orgulho para a gente e também de responsabilidade, porque enquanto universidade pública, e é uma das maiores do país, o sistema integrado também tem esse volume. Nós somos 44 bibliotecas, mais de 800 pessoas trabalhando, então existe uma necessidade de termos uma transparência e um diálogo com a sociedade de maneira bem clara e bem objetiva. É fundamental para nós, para o sistema de bibliotecas hoje, eu acho que como para qualquer outra biblioteca universitária, trabalhar o que lhe é particular, o que lhe é singular, o que lhe é único, que é a produção científica da universidade. É o que é produzido aqui dentro e que ninguém mais tem. É uma responsabilidade da biblioteca manter. Até então era manter isto do ponto de vista da preservação. Hoje, não. Hoje ela é manter, mas também preservar, óbvio, mas também disseminar, inclusive disseminar de uma forma digital. Então, não somente nós temos livros eletrônicos, como revistas eletrônicas, como todas as outras, música, filmes, etc. Quer dizer, está tudo passando para o ambiente digital, que na verdade ele não é mais adquirido e instalado na biblioteca, e sim ele é depositado nas nuvens, Ele está nas nuvens, e o que a biblioteca tem que fazer, o grande papel dela nesse é a mediação e a qualificação e a seleção deste material, criando mecanismo para que os nossos usuários encontrem esse material de uma forma mais simples, porque ao estar nas nuvens, ele está absolutamente em todo e em qualquer lugar. Se com o objeto físico nós tínhamos a possibilidade do browse, como nós chamamos, de você, ao navegar por uma estante, você vê um material e escolhe outro e percebe algum ao contrário, quando isso tudo está na internet ou está nas nuvens, você não tem mais. Então, é um papel que a biblioteca tem de incorporar nos atuais sistemas de recuperação da informação mecanismos e facilidades e formas para que o usuário consiga observar e capturar tudo que de melhor ele possa e que mais venha a atender a necessidade de informação dele, mesmo estando no formato eletrônico. Paralela a esse, também temos uma preocupação super relevante, que é uma preocupação grande, que nós temos muito pouco conteúdo na internet, de maneira geral, acessível do ponto de vista de pessoas com deficiências visuais ou totalmente cegas ou não. Então, nós também estamos com um projeto no sistema, dando às pessoas com deficiências visuais também uma total possibilidade de interação com um conteúdo, e com os conteúdos que nós na universidade produzimos. A possibilidade hoje das bibliotecas estarem utilizando todas as ferramentas de tecnologia, de bibliotecas digitais, da internet, da web 2.0, da web semântica, etc., tudo isso faz com que nós tenhamos outros papéis que não tínhamos antes. Portanto, isso para a gente hoje, em 2012, quando completamos 30 anos, é o momento não só da gente refletir o que foi feito até agora, mas também de nos adiantarmos, de dialogarmos com toda a comunidade, tanto científica quanto a sociedade de maneira geral, para entender o que ainda vai ser a biblioteca do futuro, o que são os parâmetros e para onde nós estamos indo. Então, nós tivemos durante todos os meses do ano passado, toda a última segunda-feira do mês, tínhamos fóruns
para discutir com a comunidade científica nacional temas completamente relevantes, inclusive atuais e que estão em discussão em todas as universidades. Tivemos um fórum, um seminário internacional com representantes de diversas e das principais bibliotecas nacionais e universitárias de diversos países. E então conversamos com a comunidade científica internacional e nos propusemos agora conversar com a sociedade de maneira geral por meio de uma exposição que nós estamos fazendo no Museu de Língua Portuguesa, em parceria com a Secretaria de Cultura, cujo tema é conhecimento, custódia e acesso, e que é essa proposta. Nós não estamos querendo conversar sobre o CIB, mas conversar sobre a produção do conhecimento, como é que ele se dá, como é que está acontecendo e como é que as pessoas estão vivenciando, inclusive para que elas percebam e entendam o cada vez mais forte e potencial papel que as bibliotecas têm no desenvolvimento e na produção do conhecimento e da informação. E tivemos vários subprodutos dessa exposição, inclusive um deles em que nós propusemos a estar conversando com algumas pessoas expoentes ou ex-alunos da Universidade de São Paulo, qual era a experiência que cada um deles tinha, qual foi a vivência, não só com as bibliotecas da USP, mas com o processo de produção do conhecimento de maneira geral. Neste programa, teremos a participação de Fernando Henrique Cardoso, ex-aluno e ex-professor da Universidade de São Paulo, ex-presidente do Brasil, que nos apresenta uma visão bastante peculiar do processo da construção do conhecimento e das bibliotecas. Bom, eu me chamo Fernando Henrique Cardoso, eu nasci no Rio, vim para São Paulo quando eu tinha 9 anos de idade e meus primeiros contatos com livros foram no Rio. Naquele tempo a gente fazia composição, interpretação, põe uns quadros para escrever e tinha cartilha, era a época ainda de cartilha. E os primeiros livros de leitura, já um pouco mais adiante, quando se tinha enciclopédias, havia algumas enciclopédias que todo mundo tinha que ler, que lia, que se interessava e tal. Depois eu vim para São Paulo, aí eu já era muito ligado à leitura, muito. E eu tinha colegas, uma chamava-se Radar Abramo, que depois escreveu até poemas, que estudou na Faculdade de Filosofia também. E tinha um outro que é desembargador hoje, Célio Benevides de Carvalho. E eles gostavam muito de literatura. Nós éramos amigos da Joyce, que era neta do Monteiro Lobato. Então a gente tinha um ambiente assim bastante diversificado culturalmente e nós líamos muito. Na época lia-se romance, né? Era a época da influência forte do romance nordestino. Graciliano Ramos, Elis do Rego, e eram os que motivavam. Depois veio os americanos, as Vinhas da Ira, e mais tarde teatro, enfim. A vida inteira eu lidei com livros. Praticamente, quando eu fui para a universidade, que foi a Universidade de São Paulo, que era aqui onde hoje é a Escola Normal Caetano de Campos, ali funcionava no último andar a Faculdade de Filosofia. A biblioteca municipal ficava próximo, alguns quarteirões dali, né? E praticamente a vida cultural de São Paulo era muito fixada nesse centrinho aqui da Barão do Tapetininga, ali havia a Livraria Francesa. Lá funcionou o chamado Clube dos Artistas e Amigos da Arte, que depois se mudou para Bento Freitas, está lá até hoje, no Instituto de Arquitetos. E a Biblioteca Municipal era realmente a meca. O Sérgio Millier era o diretor da Biblioteca Municipal de São Paulo nessa época. E havia muitas conferências sobre arte, sobre literatura. Então, as pessoas todo dia se encontravam ali, na biblioteca, discutiam e tal, e depois iam ler. Um certo momento, eu juntamente com outros, que eram da faculdade também, Boris Fausto, que é historiador hoje, e os irmãos Campos, né? Fizemos uma revista, chamada Revista de Novíssimos, que era uma revista de literatura, de publicar poesia. O Augusto de Campos e o Haroldo de Campos, né? E o Décio Pinhatari, né? E desses todos viraram poeta também no seu, né? Bom, Florestan para mim foi o meu principal motivador, né? Para eu estudar sociologia, ser sociólogo e tal. E como eu lhe disse, depois nós fomos vizinhos. Florestan passava na minha casa diariamente.
para me acordar. Ele fazia barulho na janela, ele entrava no quintal da casa para acordar, né? Ele queria usar o telefone, porque naquele tempo não tinha telefone fácil. Eu tinha telefone, o papai era deputado, então tinha um telefone. E o Florestan não tinha telefone, então ele ia telefonar lá em casa. Só que naquela época levava muito tempo para dar linha. Então, enquanto não dava linha, nós ficávamos conversando, né? Isso era muito frequente. Depois ele foi para o Chile, mais tarde ele foi para o Canadá, continuamos mantendo a relação até a morte dele, até o final. Na verdade, a despeito de posições políticas que variaram, a relação pessoal nunca variou. E não existiria o que foi feito aqui em São Paulo em sociologia sem Florestan. Uma outra particularidade com relação a livro é que nessa época a gente tinha que importar livro. E os livros especializados em sociologia, de antropologia, não havia nas bibliotecas, né? Então nós tínhamos que importar livros. Nós tínhamos um importador que ficava aqui no centro da cidade. Nós todos tínhamos conta lá, o Antônio Cândido, Florestan, eu, o Schaden. E nós importávamos muito livros, sobretudo americano, né? Porque não era fácil. O livro, hoje em dia, você vai no computador, compra automaticamente, baixa o livro que você quiser, ou você tem um iPad, enfim, tem outros. Naquele tempo, não. A gente tinha que vir regularmente à cidade, a Rua 15 de Novembro, para subir lá, para ver a importadora, chegou algum livro novo, não chegou, se encomendava livro, né? E no final, todos nós tínhamos bibliotecas pessoais. A minha está aqui, são 20 mil volumes. Você vai tendo, vai crescendo e tal. E livro ocupa. O livro, eu tive um apartamento só de livros aqui em São Paulo, mais tarde, né? Porque você não tem mais onde pôr livros, aquilo vai tomando conta. E depois é algo que ultrapassa a dimensão humana. Você não vai ler tudo aquilo, é impossível. O Antônio Cândido Melo de Souza, que também foi meu professor, tinha muito livro. E, a uma certa altura, ele resolveu se desfazer de uma parte dos livros, que não tinha mais onde pôr. E passou para mim uns 200 livros. Depois eu tive que sair correndo do Brasil, do golpe de 64, fui para o Chile, nunca mais vi meus livros organizadamente, se dispersaram em casa de vários amigos. Aí eu fiquei com uma relação um pouco menos apegada à biblioteca própria, porque própria até que ponto, né? A municipal, a especializada do departamento, a geral da USP e a da Faculdade de Economia. Eram as bibliotecas que nós, pelo menos que eu e os meus amigos, usávamos com mais frequência. Depois, eu fui professor de tantas universidades, né? A gente tem que usar outras bibliotecas, né?
E é sempre complicado, você tem que se habituar, o sistema varia e tal. Por exemplo, eu fui professor em Cambridge, na Inglaterra. E a Ruth foi também comigo para lá, ela não era professora, eu que era professor, mas ela tinha um status de pesquisadora, qualquer coisa assim. E ela se indignou porque chega na biblioteca de Cambridge, você vai lá, se registra e tal, e depende do seu status, você pode levar mais livros ou menos livros. E nesse tempo lá, eu me refiro aos anos 70, em Cambridge, a biblioteca a classificação era manual, era muito precário, fichinha. Não tinha, mesmo Oxford era assim, não tinha essas facilidades que se tem hoje. E mesmo na França, né? Nos Estados Unidos já era diferente, né? Os Estados Unidos sempre estiveram à frente, né? Eu fui professor em várias universidades lá, no Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Era uma coisa milagrosa, misteriosa, porque você escrevia num papelzinho adequado de lá o que você queria, em termos de publicações de revistas ou de livro e tal, e no outro dia de manhã estava na sua mesa. E agora, mas depois que eu deixei a presidência, eu trabalhei na Library of Congress, a Biblioteca do Congresso. Eu fui fellow, qualquer coisa lá, e passei uns meses, estava escrevendo um livro. Aí é outro mundo, né? Eu acho que no caso da USP é diferente, porque a USP, como tem 9 campos, não sei o quê e tal, é mais disperso e é mais especializada também. E não sei qual vai ser o futuro dessas grandes bibliotecas, tipo Biblioteca do Congresso ou a Nacional de Paris, eu não sei, está crescendo. E provavelmente esse gigantismo chega a um ponto que ele fica irracional, né? Voltando ao que dizemos antes, o importante é que seja acessível. Não adianta ter sem poder ter acesso. E isso estamos falando de livros. Se for falar de uso de informática, então, meu Deus. A informática mudou o mundo, né? Mudou tudo, né? Completamente. Até lá era tudo muito artesanal, muito mais difícil de você ter acesso, de você poder saber o que quer, saber o que tem na biblioteca. Com os primeiros trabalhos que eu fiz aqui, que era sobre relações raciais de negros e brancos, por influência de Florestan, fizemos pesquisas grandes no Rio Grande do Sul. Para fazer o tratamento estatístico, nós íamos para a Faculdade de Medicina para trabalhar lá e para perfurar os cartões. Eu mesmo perfurava, tinha uma máquina para perfurar o cartão. Aí você botava o cartão numa máquina separadora, ela separava os montinhos, você anotava à mão. Monte A, 30, Monte B, 25. Era assim. E na parte de administração, porque não se tinha ainda, digamos, noção da importância disso para a pesquisa, né? E tinha um sistema chamado MACP, que é uma espécie de uma agulha de tricô, você perfura o cartão, pura aquele negócio, balança assim, o papelzinho cai, outros ficam, você conta. Quer dizer, era uma coisa tosca, né? Hoje você não pode ser mais assim, você não tem nem tempo, está indo todo dia à biblioteca, né? Cada um tem as suas bibliotecas especializadas, tem um sistema de bibliotecas, você tem acesso via internet para uma porção de coisas, né? Antigamente você tinha que ter um trabalho maluco para poder obter uma informação, hoje você tem no seu bolso, no telefone, né? Mas enfim, isso é natural que tenha esse salto grande, mas isso não diminui o que foi o esforço para ter acesso à cultura no passado, né? E de qualquer maneira o livro continua, né? E vai continuar. Eu prefiro papel, porque estou treinado para isso. Mas eu leio sem dificuldade o livro digital. Eu tenho livros digitalizados meus, né? Eu acho que tem a grande vantagem que você, às vezes, sobretudo porque pode comprar na hora, aquele negócio, eu não tenho o livro, pega ali e tem. Eu não creio que seja para completamente, não vai substituir inteiramente o livro, mas é um instrumento com o qual nós temos que contar. E não é tanto o livro, que no mundo de hoje é o paper, né? Quando vai ser publicado em livro já é velho. E o acesso àquilo que está sendo online é importante para quem está na fronteira do conhecimento, da criatividade e tal, precisa estar. E isso é imensamente mais fácil através do livro digital, que são muito úteis, eu acho que são muito úteis, né? Custei aprender a manejar com o negócio de computador e não sei o quê, depois você se habitua. Hoje é indispensável, né?
Eu gosto muito de mandar torpedo e coisa assim, porque é prático, é melhor do que telefonar, né? Mas me incomoda menos do que o telefone. E BlackBerry, eu gosto muito de BlackBerry. Eu já cheguei a escrever artigo em BlackBerry. Eu estava fora aqui, eu faço. Não é uma maravilha, né? Mas você fazer o quê? Eu acho que com o tempo, inclusive, os direitos autorais vão desaparecer. Porque hoje em dia a luta contra a difusão é perdida. E claro, tem que ver como é que você dá o que é devido ao criador, o que fez. Mas não precisa ser por esse método de limitação do acesso. Pode ser ao contrário. Já estamos vendo aí. Todas as tentativas são vãs de evitar que as pessoas saibam o que acontece e vai ser crescentemente assim. Eu não tenho essa visão de que, como era bom no passado. Não, acho que o presente é melhor do que o passado e o futuro vai ser melhor ainda, né? É natural, você tem que ter confiança que as coisas vão para frente, né? Agora, a quantidade e a qualidade da pesquisa melhorou muito, né? Muito, sem comparação. Em todas as áreas tem uma base de observação, de análise, com coisas concretas, incomensuravelmente maior. Outra coisa é você ter chispa de gênio. Isso não depende da faculdade nem de ninguém. De repente tem um que faz uma coisa, sintetiza. Mas o importante não é você não pode ficar contando com exceção. São os grandes pensadores, os grandes... Não. Tem que ver como é que é a média. E a média melhorou muito. Você não pode fazer isso sem ter informação, né? Então você tem que ter acesso amplo à informação e tentar que a faculdade, a escola, tem que te ensinar a pensar. E tem que disponibilizar a informação. Depois cada um vai nadar por si. Uns vão mais longe, outros vão menos longe e tal, e coisa, sabe Deus. Aí precisa ter outra coisa que é mais difícil, que é a imaginação. Sem imaginação você não faz nada. Não faz pintura, não faz ciência, não faz poesia, não faz nada, né? Você tem muita capacidade analítica enorme, você analisa muito bem, mas não cria. Para criar, a criatividade não depende da análise só. Então você tem que imaginar coisas diferentes do que estão dadas. Isso que é criar, né? Juntar duas coisas que nunca estiveram juntas, né? E eu fiquei muito influenciado, como eu disse aqui, quando eu passei uns anos lá em Princeton, porque aquilo foi feito por Einstein. O Einstein, as grandes coisas dele, fez quando ele tinha 20 e tantos anos, né? E ninguém tem muitas ideias. Ideia é muito difícil. Eu até brinco sempre, sobretudo quando estava no negócio de campanha, eu tenho uma ideia, então, por favor, põe nessa caixinha aqui a sua ideia. Porque a ideia não é assim. E pouca gente tem ideia, né? Quando você tem uma ideia, meu Deus, tive uma ideia, mas uma ideia, né? Então, que para em pé, né? E lá em Princeton, eu aprendi o seguinte, em matéria assim, teórica, de física e de matemática, as pessoas que criam até 30 anos de idade, mais ou menos. Porque depois sabem muito, e quando você sabe muito, você não cria mais. Porque você já vai ter uma ideia, mas aquele já teve, o outro já teve, você está inibido pela sua própria cultura. Eu sempre tive a esperança que nas ciências humanas não fosse assim, porque senão eu estou perdido, com 80 que eu posso fazer em pé. Mas não sei se não é, porque realmente ideia que você diz que mude muito as coisas, você tem que ter a imaginação. E com a cultura, você vai diminuindo a sua capacidade de imaginar, porque você vai começar a pensar uma coisa, meu Deus, fulano já fez isso, esse caminho não vai dar certo, você não tem audácia, né? Tem gente que é excepcional, Picasso foi criando a vida inteira, a vida inteira foi produzido, mas ele é Picasso, né? O ser normal, se tiver uma ideia, quando jovem, já te devo por feliz. Sempre me perguntam, o que você acha, recomenda? Eu não recomendo nada, basta ler um bom clássico, qualquer, né? Não basta um, enfim, só para exagerar, mas que seja alguém que tenha feito alguma coisa que tenha rigor. Para mim, a mais indispensável foi o Capital do Marx, que eu li, reli, de cabo a rabo, e como eu disse, qualquer um, você pode pegar o Kant, ou pode pegar o Keynes, ou qualquer um que seja pensador mesmo, e vai. Mas que me marcou, eu li muito Weber também, Max Weber, né? Mas são leituras especializadas, né? De literatura, talvez no meu caso, quem tenha me marcado mais tenha sido Graciliano Ramos. Eu nunca fui muito do Jorge Amado, que na minha época era muito famoso e tal. Eu era mais Graciliano, porque o Jorge é mais
tropical, mais derramado. O graciliano é mais contido, né? Mas de quando mais moço, todo mundo leu O Pequeno Príncipe, todo mundo leu, né? E as histórias de Monteiro Lobato, na minha geração, foram muito fortes, as histórias da Emília, aquela coisa toda. E, de uma maneira mais popular, o gibi, que era, né, também não se dispensava a leitura do gibi, né? Enfim. Tem uma outra questão que é importante, que a biblioteca dá, ou dava mais, que é o recolhimento. Então, um local para você poder estar. Isso o laptop não dá. Isso pode ser importante, não sei, talvez, para certo tipo de reflexão, né? Então, eu não acho que seja, eu não sou fundamentalista da internet. Eu acho que tem que haver também a biblioteca. Também um local do tipo mais tradicional, que você vá lá e possa ficar, né? Mas, indiscutivelmente, para uma sociedade de massa, é o meio eletrônico. O importante é que o conhecimento circule, não é que ele fique parado.